que dizem, os 10 mandamentos foram para os judeus. Tá bem, nos 10 mandamentos diz, não matarás, isso era só para os judeus. Nesse caso nós podemos sair matando, não é? Não cometerás adultério, isso seria apenas para os judeus. Você diz para a sua filha adolescente, seja sincero comigo, Senhor. Você diz a ela que o mandamento, não cometerás adultério, foi apenas para os judeus, querida. Portanto, não se preocupe com a promiscuidade. Você não diz a ela isso, diz? Você diz ao seu filho adolescente quando chega em casa xingando, não se preocupe, filho, o mandamento não tomarás o nome de teu Deus em vão foi feito para os judeus, portanto você pode xingar o quanto quiser na frente de quem você quiser. E quanto ao mandamento não furtarás, você diz à sua criança, olha, o mandamento não furtarás é apenas para os judeus, portanto vá roubar doces hoje na mercearia. É isso que você diz? Os mandamentos de Deus são a base eterna do governo celeste. Eles são o elemento moral que mantém unida a sociedade. E quando Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, esse mandamento é dado para toda a humanidade. De fato, é o que o próprio Jesus diz a respeito. Leiam, por favor, aqui em Marcos 2, verso 27. O sábado foi feito para o judeu. Espere, é isso que diz aqui? O sábado foi feito para o judeu? Bem, o judeu é o homem. E o sábado foi feito para toda a humanidade, foi feito para todas as pessoas, tanto judeus como gentios. Porque Jesus disse, o sábado foi feito para quem? Para o homem. Portanto, o sábado é um sinal de que Deus criou o mundo. O sábado é um sinal de que Deus moldou o mundo. E cada sábado, quando vimos adorá-lo, encontramos um senso de pertencer, encontramos um senso de identidade, encontramos um senso de significado e refúgio no Deus que nos fez, no Deus que nos criou e no Deus que nos moldou. O sábado é o presente de amor para toda a raça humana. Em cada 7º dia, um palácio dos céus desce para a terra, num período de 24 horas de duração. E Deus diz, deixe o seu estresse, deixe sua ansiedade, deixe os seus temores, venha se conectar novamente com Deus do universo. Venha, ligue-se novamente com o Criador do universo. Venha encontrar aconchego, venha encontrar propósito, venha encontrar identidade, venha encontrar segurança, venha encontrar refúgio. O sábado é o presente de amor de Deus para a raça humana. De fato, o sábado foi dado em Gênesis, quando Deus criou a raça humana. Quando Deus criou Adão e Eva. Isto foi 2.300 anos antes da raça judia. O sábado não foi dado exclusivamente aos judeus. O sábado foi dado quando Deus criou Adão e Eva. Vocês se lembram lá na criação? Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus separou entre as águas debaixo da expansão e as de cima. A Bíblia diz que surgiu a terra completamente seca. Deus fez o firmamento, Ele enfeitou esta terra e o ar magnífico, fresco e puro para nós respirarmos. Deus disse às águas e às marés, parem por aí, aí é o bastante, nem mais uma polegada além daí, nem mais 1 metro. E Deus disse à terra, que a terra produza flores, sementes e frutos em abundância. Que a terra se cubra de verde vivo e grama. Que bênção, meus irmãos. Deus continuou e disse que haja muitas águas. A que Deus maravilhoso servimos. Ele podia ter feito os peixes da mesma cor, mas peixes multicoloridos foram feitos para nós, para desfrutar a presença na terra. Deus disse que voem os pássaros no ar. Que mundo maravilhoso era, que mundo glorioso era. Deus disse que a terra tenha muitos animais, e os animais surgiram na paisagem. Que Deus maravilhoso nós servimos. E aí Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que a sua própria imagem Ele fez o homem e a mulher. Ele os criou. Gênesis 1, 26 e 27. E após 6 dias da criação, Deus disse, no 7º dia, eu criarei um santuário.
eu criarei um refúgio. No 7º dia darei a meu povo um símbolo de que eu os criei, um símbolo de que eu os moldei. Assim, por toda a sua jornada pela terra, eles jamais se esquecerão de que sou o seu Senhor, seu Criador e aquele que os fez. No primeiro dia de vida de Adão e Eva, o 7º dia da semana, eles foram criados no 6º dia, mas o primeiro dia inteiro que eles viveram foi de fato o 7º dia. E a Bíblia diz, Gênesis 2, verso 1: assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E aí a Bíblia diz, Gênesis 2, verso 2: e havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia. A Bíblia diz que Deus descansou no primeiro dia, não é? A Bíblia diz que Deus descansou no 3º dia, diz? A Bíblia diz que ele descansou em qual dia? No 7º. Se eu quisesse descansar no mesmo dia em que Deus descansou, eu descansaria no 7º dia, porque esse foi o dia em que ele descansou. Esse foi o dia que ele ordenou que guardássemos. A Bíblia diz que ele descansou no 7º dia de toda a sua obra que ele havia feito. A Bíblia continua: aí Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele ele descansou de toda a sua obra que Deus criou. Amém. Gênesis 2, verso 3. Mas a Bíblia diz que Deus fez 3 coisas no 7º dia. Primeiro, Deus descansou no 7º dia. Nós descansamos no 7º dia como cristãos em harmonia com o nosso amor por Jesus Cristo e nosso conhecimento de que Ele criou o mundo. O sábado é o símbolo de nosso descanso em seu amor e cuidado. Ele abençoou o 7º dia. Isto é, ele colocou uma bênção no 7º dia que não colocou em nenhum outro dia. Você pode ser abençoado se cultuar no 7º dia, no 3º dia ou no 1º dia. De fato, temos reuniões em vários dias da semana ao participarmos dessas palestras e somos abençoados. Mas se vocês quiserem a bênção do sábado, você obterá uma bênção adorando em qualquer dia. Mas se você quiser a bênção do sábado, a bênção especial de Deus, você a terá adorando no 7º dia, onde Deus colocou a bênção. A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia. Jamais disse que descansou no 1º ou no 2º. A Bíblia diz que ele abençoou o 7º. Jamais disse que abençoou o 3º, o 4º, ou o 5º ou o 1º. A Bíblia diz que Deus santificou o 7º dia. A palavra santificar é uma palavra usada por uma mulher separada para um homem. Quando um homem e uma mulher se casam, ela é santificada para ele. Ele é santificado para ela. A palavra santificada significa separada de todo o resto. Vamos supor que seja o dia do meu casamento. Me casei em 25 de junho de 67. Suponha que é o dia do meu casamento e eu estou em pé lá no altar e vejo minha linda noiva entrando na igreja. Meu coração começa a bater cada vez mais rápido, minhas mãos trêmulas. Eu vejo Ernest, eu a chamo carinhosamente de Tini, entrando pelo corredor, gotas de suor descendo pela minha testa. Era a mulher mais linda que eu já tinha visto. Estamos casados há 30 anos. Alguém me disse, não é difícil ficar casado por 30 anos. O difícil é ficar casado 30 anos com a mesma mulher. Eu estou absolutamente encantado e feliz por estar casado com a mesma mulher por 30 anos e planejamos, caso Jesus não volte, continuarmos por mais 30. Vamos supor que eu esteja em pé aqui no altar, minha adorável noiva entrando pelo corredor e eu todo nervoso. Aí nos casamos e o pastor diz, aceita? E eu digo, aceito. E ele pergunta à minha esposa, aceita? E ela diz, aceito. E aí, após os serviços matrimoniais, no fim da recepção, eu estou no carro, bem ansioso a caminho da lua de mel. Mal posso esperar para ver a minha noiva e sua irmã. Vamos supor que ela tenha 6 irmãs. Ela é apenas uma das 7 moças e sua irmã entra no carro e diz, vamos agora. E eu digo, nada feito, eu não me casei com você, eu me casei com sua irmã, ela foi santificada para mim. E ela diz, 1 em 7, que diferença faz? Faz diferença para minha esposa? Faria diferença para mim? Faria diferença para Deus? Se Ele santificou um dia,
Se os seres humanos tentam santificar um dia que Deus jamais santificou, Deus nunca o autorizou a santificar um dia. Ele o mandou descansar no dia e adorar no dia que ele santificou e tornou sagrado. De fato, a Bíblia diz: o que eu digo não faz diferença. A Bíblia diz em Provérbios 14, verso 12: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são os caminhos do quê? Da morte. Satanás no jardim do Éden disse a Eva: que diferença faz? É apenas uma frutinha, árvores são todas iguais. E Satanás está dizendo às pessoas hoje: dias não fazem diferença. Aquela árvore foi separada para Adão e Eva não comerem dela, e quando eles comeram fez a diferença, porque desobedeceram a Deus. Deus separou também o sábado, ele descansou nele, ele o abençoou. De fato fez diferença. Na verdade, o escritor judeu Philo disse isto: agora no mundo inteiro foi completado, de acordo com a propriedade de 6, um número perfeito, 7. O Pai investiu com dignidade no 7º dia, que vem a seguir, exaltando-o e declarando-o sagrado. Sim, o 7º dia foi investido de dignidade. Deus o declarou sagrado. O professor E.W. Thomas disse: o homem não poderia guardar o sábado original e esquecer Deus. O sábado nos liga a Deus. Por todo o Velho Testamento e também no Novo, o sábado foi um sinal entre Deus e seu povo. Pensem comigo nos dias de Abraão. A Bíblia diz que Abraão guardou os mandamentos de Deus. O sábado foi dado em Gênesis antes dos judeus. O sábado foi guardado por Abraão. O sábado foi guardado pelo povo de Deus através dos séculos, quando Moisés liderou Israel na saída do Egito. Vocês se lembram que no deserto o maná começou a cair. Deus graciosamente alimentou Israel, deixando o maná cair do céu. O maná caía nos 6º dias, mas no 7º dia o maná não caía. E Deus disse a Israel: não saia para pegar o maná no 7º dia, pois eu darei uma porção dupla na sexta, e em qualquer outro dia o maná apodrecerá se tentarem pegar maná de um dia para o outro. Deus disse: realizarei um milagre duplo para vocês, um milagre triplo, mas nenhum maná cairá no sábado. Se pegarem porção dupla na sexta, permitirei que essa porção permaneça e não se estragará no sábado. Assim, não caía aos sábados, recolhiam o dobro na sexta, e a quantidade recolhida na sexta se conservaria no sábado. Êxodo 16 diz: 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Os 10 mandamentos, senhoras e senhores, foi dado por Deus, escrito em placas de pedra para nunca serem apagados. Êxodos capítulo 20. Antes de receberem os mandamentos, Israel guardava o sábado. Por quê? Porque foi estipulado para Adão e Eva no jardim do Éden. E Adão e Eva guardaram o sábado, e o sábado revelava uma sensação de ligação entre Deus e o seu povo. E quando Israel rompeu o sábado em Êxodo 16, versículo 28, ele diz: até quando recusareis a guardar os meus mandamentos e as minhas leis?